E com o fim do show da Lady Gaga, agora a Erika Hilton pode parar o Brasil com as manifestações em São Paulo. As manifestações só flopou por causa do show da Lady Gaga. Infelizmente a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga, São mas mesmo Paulo tem 11,5, quase 11,5 milhões de habitantes. E o show da Lady Gaga deu 2,5 milhões, sem falar que o público que estava lá era de todo o país, até de fora do país. E ela veio falar que flopou por causa do show da Lady Gaga. Sabe por que flopou? Porque São Paulo, a petezada não tá lá não, viu? São Paulo está com Bolsonaro, Erika Hilton. Talvez flopou porque o titio Lulu não compareceu. Titio Lulu tá cansado de passar vergonha. Vamos lá, Erika Hilton. Força guerreira, guerreiro. Revolução já!